Vou explicar porque é que tem aqui um passado e um presente do Vilancico na obra de Tavares. Mas começando pelo Manuel Tavares, ele foi um compositor do século XVII que nasceu em Portugal, em Porto Alegre, mas depois fez a sua carreira como mestre de capela em várias catedrais espanholas. Portanto, em Baeza, Múrcia, Las Palmas de Gran Canária e depois em Cuenca, onde morreu. Existem atualmente manuscritos que se preservaram nestas catedrais, em Cuenca não, mas nas outras, e também em Salamanca, Saragoça, Valência e também ainda no México, na cidade de Puebla. Isto do vilancico, portanto, o vilancico era uma forma profana, começa por ser uma forma profana, em ABBA, em que o A, temos aqui o estribilho, e depois completa com umas coplas, o BB, que é a mudança, e volta outra vez ao A, a volta. Portanto, foi desde meados do século XV até ao século XVI, este era o género mais representativo da Península Ibérica secular. No século XVI, ele vai adquirir, depois no último terço do século XVI, ele vai adquirir características religiosas, no entanto, não litúrgicas. Isto porquê? Porque utilizava, em primeiro lugar, a língua vernácula e porque isso não era consentido pela Igreja no culto divino. Só que mesmo assim ele vai se penetrar no seio da própria missa e também do ofício. E vai penetrar principalmente nas matinas, que é uma das rúbricas do ofício. Essas matinas continham, além de outras rúbricas, continham 3 noturnos. Cada um dos noturnos contém, então, 3 salmos com as respectivas 3 antífonas, seguindo-se de 3 lições com os respectivos responsórios. O que é que acontece? Quando o vilancico penetra, vai-se a seguir ao responsório fazer um vilancico ou então substituir o responsório por vilancico. O que quer dizer que numa matina tinha que o compositor fazer 9 vilancicos. As principais festas onde se incluíam estes vilancicos era então no Natal e no Corpo de Deus. Acontece que elas tinham que ser inéditas, os compositores não podiam aproveitar de umas para outras, nem podiam aproveitar de outro compositor, tinham que ser completamente inéditas. A língua mais utilizada era então o castelhano, mesmo em Portugal, embora encontremos também outros dialetos, como por exemplo o português, o galego, o asturiano, o basco, o cigano, o mourisco, o negro. Primeiramente, a passagem do vilancico para o domínio religioso não sofreu grandes alterações, mas depois há aqui digamos que esta estrutura do ABBA, que vimos atrás, ela vai se expandir. E, por exemplo, o estribilho, como vemos aqui, tem 2 partes, uma introdução solística e depois um responsório, um responso, eu digo, coral. Segue-se depois o número variado de coplas na mudança e depois dá-se a vuelta, que é igual ao estribilho, na sua parte coral ou então na sua totalidade. Ora bem, portanto,
sabendo quem é o Manel Tavares, o que é um vilancico, o que é que vai acontecer? Para isto eu preciso agora de explicar o passado deste vilancico na obra do Tavares. Existe um catálogo que sobreviveu até hoje da biblioteca de Dom João IV. Dom João IV formou uma biblioteca na sua época, não é? Foi adquirindo todos os manuscritos e todos os impressos que na sua época se iam fazendo. Então, ele constituiu, com certeza, a maior biblioteca do seu tempo, a nível internacional. E então, depois com o terremoto, mais tarde, não é? No século XVIII, com o terremoto, essa biblioteca, portanto, desapareceu. Mas ficou este catálogo, e então este catálogo serve como uma grande obra daquilo que os compositores na altura fizeram e é objeto de grandes estudos. Então, o Manel Tavares, existe no catálogo 96 obras, 63 são policorais, 53 são sacras em latim e 43 são, então, vilancicos. Para perceberem o que é que o catálogo nos dá, que informação, ele fornece o número de vozes, o título, a língua, a ocasião litúrgica, a classificação, depois o número de caixão, o número de índice, pronto, e o número da página é do próprio catálogo. Analisando, então, podemos verificar, aqui só está em relação agora à análise do catálogo em relação aos vilancicos do Tavares. Então, o número de vozes utilizados é bastante variado, como vemos aqui, vai de 4 até 10 vozes, mas a maior parte, então, tem 8 e 6 vozes. Há uma grande predominância de obras policorais, rondam, como vemos aqui, 65% em relação para só um coro, e quase a totalidade ou a maior parte dos vilancicos era composto por uma ocasião específica, com destaque aqui para o próprio do tempo. Tem 26 obras, portanto, o que vemos aqui, sobretudo, é para o Corpo de Deus e depois para o Natal. Mas ainda temos para o próprio dos santos e para o comum dos santos. O Dom João IV, ele julgava e selecionava as obras para serem cantadas na sua capela. Então atribuía-lhes uma classificação de muito bom, de bom, ou então a reprovada. As reprovadas então caíam numa categoria que eram enviadas por uma estante que ele designara de inferno. Ora bem, então, no caso dos vilancicos, como veem aqui, temos 19 vilancicos, ele classificou de bom, 10 classificou de muito bom, e depois há ali 14 que ele não dá classificação. A língua mais utilizada nos vilancicos dele são o castelhano. Só há duas que estão noutra língua, que é uma em negro e outra em galego. Portanto, esta síntese do catálogo são a 8 vozes policorais, a maior parte, com uma classificação de bom, e a língua o castelhano. Vamos ver agora o que é que sobreviveu. Portanto, daquilo que pudemos apurar, só sobreviveu. Antes disso, eu estou aqui, como estamos eu tenho que beber aqui água, se não consigo, está-me a falhar a voz, peço desculpa. Trouxe esta imagem, que é uma imagem de um vilancico. Este é só uma voz, porque nesta época escreviam-se cada uma das vozes em folhas de papel soltas. Portanto, esta é a mais aguda. Como vocês veem aqui, é o soprano, é este.
é este bocadinho aqui. Mas era para verem só o aspecto do manuscrito. Ora bem, então só chegou, daquilo que eu pude apurar, portanto, três vilancicos que chegaram ao nosso dia. A gozar el convite del cielo, passi que é dito, e quem se atreve. São, portanto, policorais, um a 8 vozes, e outro a 12 e outro a 13. São escritos para o Corpo de Deus, outro para o Natal e outro para a Conceição, que é 8 de dezembro. A proveniência é que, como vemos aqui, Valência e Saragossa são catedrais que ele não trabalhou lá, portanto foram lá parar. E nenhuma delas tem correspondência com a do catálogo. Ainda trago aqui uma imagem, mas eu vou passar à frente. É só uma inscrição, esta que aqui está, que é o Passito, diz Passito Cadito, e alguém está a dizer, olha, falaram-me nesta obra, mas não sei como é, mas é de um compositor famoso, já poderás cantar, que estava nesta inscrição. Vemos aqui a estrutura dos vilancicos do Tavares, portanto a mesma estrutura A, B, B, A, e vemos que, portanto, nesta época eles fazem decorrer a forma musical da morfologia do texto. Também por ser policoral, temos uma grande fragmentação dos temas ou motivos em incisos mínimos, porque faziam diálogo em alternância. Os coros. Portanto, isto vai seguir a mesma, esta estrutura formal, e aqui nas coplas, como vemos, apresenta sobretudo aqui nas coplas formas tróficas. Aqui no Quem se atreve, também aqui na introdução também contém estas formas tróficas. Em relação à relação expressiva entre texto e música, portanto, havia por parte do Tavares e também dos outros compositores na época uma preocupação expressiva e de respeito pelo texto. Então, fazia uma técnica de ilustração, simbolismo musical, que utilizavam na composição relações extramusicais. Então, tinham configurações tais, peço desculpa, fiquei com o stress, porque ele já me disse que eu não sei o quê, tinha pouco tempo. Composições, utilizavam, portanto, na composição, relações extramusicais, como, por exemplo, configurações melódicas ou rítmicas, cromatismos, dissonâncias, melismas sobre certas sílabas, faltas de relações, certos ornamentos, contrastes de textura, contrapontística, etc. Um exemplo, entre muitos outros, de ilustração, como por exemplo este ritmo que ele utiliza no Quem se atreve, que é um ritmo melódico ou ritmo em valores curtos e sincopados, que expressa um estado de alegria, que é viva quem vence, viva, viva, viva quem vence, viva, viva. Porque os vilancicos é assim, depois dá para dançar e tudo, aliás há várias coisas, vários relatos que muitos eram dançados. Outro aspecto é a mudança antifonal, que é uma das grandes ferramentas da música policoral. Existem, portanto, esta repetição antifonal quando há um trecho que é cantado por um coro e depois vai ser repetido pelo outro coro. Mas existem muitas variantes da repetição antifonal. Temos, por exemplo, aqui alguns exemplos, que é a repetição exata, transposição para um tom diferente, a melodia diferente, a harmonia também diferente, o ritmo diferente. Aqui, por exemplo, e há outros. O exemplo que eu tenho aqui, o começo é o mesmo,
mas depois o final é diferente. Em síntese, portanto, os vilancicos, são, como vimos, são todos policorais, e não é difícil de imaginar que tem muitas novidades para a época. Estamos no princípio do século XVII, quando ele compõe, porque é no final da vida que ele vai compor os vilancicos, ou quase, a partir de certa altura da sua vida, e podemos ver o que há de novidade para a época. É o número de vozes, que serve, policoral, não é? A invenção temática, estes grandes efeitos que se fazia com a música policoral, com os músicos distribuídos em vários coros de diferente colorido, alternância, especialização. Portanto, por tudo isto, nós colocamos o Manuel Tavares digamos, aqui a entrar na estética barroca. Eu ainda tinha aqui, não tenho mais tempo, pois não? Era só para explicar outra coisa, mas então terminamos por aqui. Obrigada.